Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Hoje nossa aula será em Geografia, com um tema muito importante, Projeto Consciência Negra. Você aí em casa, observou que hoje a minha blusa está diferente? Que bom que você observou! Tenho certeza que todos observaram este detalhe. Vamos fazer a leitura então do que está escrito nessa blusa? Respeito não tem cor, tem consciência. Isso mesmo. E o que significa então? Significa que nós temos que ter respeito pelo nosso próximo, valorizar cada um que está ao nosso redor, mesmo que não seja da nossa família. Lá na escola, os nossos colegas, ou em outro lugar de convívio que você vá. Isso mesmo. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar como os africanos vieram para o Brasil. De que forma eles vieram? Os africanos vieram para o Brasil como escravos. Vieram trabalhar como escravos. Na verdade, eles foram obrigados. Eles não queriam vir para o Brasil como escravos. Mas para você entender melhor, vou explicar bem direitinho, bem detalhadamente, como foi que tudo isso começou. Essa história toda começou quando os portugueses começaram a povoar o Brasil. Então, no Brasil surgiu uma grande necessidade de trabalhadores para trabalhar em lavouras, trabalhar em fazendas, trabalhar no engenho, onde era produzido o açúcar. Então, os portugueses descobriram que poderiam trazer lá da África, lá do continente africano, pessoas que poderiam trabalhar para eles. Porém, essas pessoas foram trazidas por eles para o Brasil e, no entanto, viraram escravos. Isso mesmo, foram escravizados. Você sabe localizar o continente africano no globo terrestre? Muito bem, então vamos localizar juntinhos? Me acompanhe aqui. Então, aqui nós temos o continente africano, que é todo esse espaço aqui que você está observando. Foi daqui, do continente africano, que os povos africanos, saíram daqui e vieram para o Brasil, o país onde nós moramos. Isso mesmo. Então, os portugueses, quando começaram aqui a povoar o Brasil, surgiu essa necessidade de trazer trabalhadores para trabalhar em lavouras, como eu já falei para vocês antes, trabalhar nas usinas, enfim, fazer todo este trabalho. Porém, esses africanos que vieram daqui da África para o Brasil foram escravizados. Foram obrigados a trabalhar como escravos. Então, eles teriam que trabalhar sem ganhar salário algum. Isso é o trabalho escravo. E daqui da África saíram famílias inteiras, isso mesmo. Os portugueses, eles capturavam famílias inteiras e traziam todos eles para o Brasil. Todas essas pessoas foram escravizadas. Até as crianças eram escravos. Quando elas cresciam e já ficavam adultos, já podiam trabalhar. Já iam trabalhar, fazer esses trabalhos todos que os seus pais faziam, a sua família inteira, como escravo. Isso mesmo. Agora, de que forma esses escravos vieram para o Brasil? De que forma eles foram trazidos? Eles foram trazidos lá da África em grandes navegações. Essas grandes navegações traziam os escravos, mas esses escravos não vinham para cá de forma harmoniosa, eles não vinham bem cuidados, não. Eles eram maltratados, foram humilhados e eram tratados como mercadoria. Isso mesmo. Quando eles chegavam no Brasil, o que acontecia? Eles eram vendidos para o dono das fazendas. Eram vendidos como se fossem mercadorias. Sem falar que o transporte dentro do navio era em péssimas condições. Eles não tinham nem alimentação suficiente para todos. Você consegue imaginar
como eles vinham dentro deste navio? Então, para ajudar você a compreender melhor, eu vou mostrar como foi que eles foram trazidos, de que forma eles vinham dentro deste navio. Então, eu vou mostrar para você a representação do navio negreiro, que assim era chamado, o navio que trazia os escravos africanos para o Brasil. Então, eu quero que você me acompanhe aí na sua tela, olhando com bastante detalhe para a representação do navio negreiro. Crianças, esta é a representação do navio negreiro. O navio negreiro recebeu este nome porque ele abrigava os escravos, ele trazia os escravos para o Brasil. Então, os escravos vieram dentro de um navio semelhante a este. Esses navios, eles eram movidos à vela. Isso mesmo, então a força do vento batia nas velas e fazia todo o movimento. E assim, esse navio vinha navegando. E sabe qual era o oceano que trouxe o navio negreiro para o Brasil? O Oceano Atlântico. Isso mesmo. Os escravos foram maltratados desde a primeira vez que começaram a ser capturados ainda na África. Ali foi só o começo, pois aqui dentro do navio, eles continuavam sendo humilhados e eles não eram tratados como seres humanos, eram tratados como mercadorias. Então, os portugueses acorrentavam todos os africanos, até as crianças, mulheres, e era colocado lá embaixo, onde ficam as mercadorias. Eu vou tirar essa parte para que você observe melhor qual era a forma que esses escravos vinham armazenados até chegar no Brasil. Desta forma, você vai compreender melhor. Quero que você visualize bem aí na sua tela. Então, tinha a parte superior do barco, depois tinha um outro compartimento. Aqui, os escravos africanos ainda não podiam andar, isso mesmo. Eles ficavam aqui embaixo, onde eram guardadas as mercadorias. E aqui, muitos deles, sua grande maioria, ficavam acorrentados para evitar de fugir. Isso mesmo. Aqui, crianças, eles não viam nem a luz do dia lá fora. Eles não conseguiam ver, porque era tudo fechado. Esse compartimento era todo fechado. Isso mesmo. Então, aqui ficavam as crianças, os adultos, homens e mulheres, todos juntos, ficavam amontoados. Isso mesmo, sabe o que é isso? Porque o espaço, ele era tão pequeno para tantas pessoas. Isso mesmo, tantos escravos aqui que o espaço ficava pequeno. Então, aqui, as condições eram péssimas. Eles não conseguiam se movimentar, muitos porque estavam acorrentados, outros também não se movimentavam porque não tinham permissão. Então, as crianças ficavam junto com sua família aqui, durante todo o trajeto da viagem. E essa viagem durava até 6 meses. Isso mesmo, durava muito tempo. Aqui, crianças, ele não tinha espaço para eles nem fazer as suas necessidades. Era feita tudo aqui neste espaço. Então, com isso, o que acontecia? Acontecia que muitos adoeciam. Adoeciam porque não tinha higiene no local. Isso mesmo. Também, se acontecesse de algum desses africanos morrer, o que ia acontecer? Esses corpos eram jogados ao mar. Isso mesmo. Então, aqui, crianças, quando chegava a hora da alimentação, o que acontecia? De que forma eles eram alimentados? Então, os portugueses pegavam a alimentação para ele, que muitas das vezes não era suficiente para todos. Então, o que acontecia? Colocava-se a alimentação dentro de um balde, semelhante a este aqui. Isso mesmo. Era colocada aqui a alimentação e simplesmente era jogado lá dentro do porão. Muitas pessoas, pouca alimentação. Então, o que acontecia?
muitos dos escravos ficavam sem alimentação, porque não era suficiente. Então, essa alimentação era apenas jogada lá para eles. E assim foi o trajeto todo da viagem, durou todo esse sofrimento. Então, os povos africanos, os escravos africanos, quando foram trazidos para o Brasil, nessas péssimas qualidades de vida, com maus tratos, enfim, tudo isso, aqui mesmo já começou todo o sofrimento dele. Todo o sofrimento desse povo. Mas será que esse sofrimento durou a vida toda? Não, crianças. Esse sofrimento teve um basta, teve um dia que chegou ao fim. Mas essa história aqui, né, é só o começo. Aqui é a forma como eles foram trazidos para o Brasil. Então, quando eles chegaram no Brasil, quando eles chegavam no Brasil, eles eram vendidos e quem comprava os escravos eram os donos das fazendas, dono de engenhos que produziam açúcar, enfim. Essas pessoas compravam os escravos e eles tinham que trabalhar ali durante todo o dia. Eles tinham só o tempinho da noite para dormir. Isso mesmo. E no outro dia, novamente, começar os seus trabalhos. Eles não recebiam salário algum, porque era um trabalho escravo. Aqui nesta imagem tem a representação de uma fazenda, de onde a maioria dos escravos ficavam, trabalhando como escravos, em trabalho escravo. Então tinha a casa grande, que é a casa do proprietário da terra. Essa casa era bem grande, bem espaçosa, com bastante conforto. E tinha onde os escravos dormiam. Os escravos dormiam na senzala. A senzala era uma construção bem mais simples. Lá eles não tinham cama, eles dormiam apenas no chão. Isso mesmo, muitos deles forravam com palhas para dormir. Tinha também a capela. A maioria das fazendas tem a capela, onde tinha os seus cultos, as missas, batizados, casamentos, e os escravos africanos eram obrigados a participar, deixar sua religião de lado e participar da religião daquele lugar onde ele estava habitando. Então, crianças, tem também aqui o engenho, que era onde a maioria trabalhava, onde era produzido o açúcar. Tudo em péssima qualidade. Os escravos não tinham nem sequer direito a uma alimentação adequada, que fosse suficiente para nutrir o seu corpo. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!